Muitos já estão sabendo dos problemas que foram provocados pelas mudanças nas linhas de ônibus do Adalberto Roxo e do Vale Verde. Após a Aviação Paraty, controladora dessas linhas, anunciar que estaria unificando os dois trajetos, para que mais passageiros do Vale Verde pudessem ter acesso ao maior número de ônibus que começarão a passar pelo local. A Paraty afirma que os pontos de embarque do Adalberto Roxo precisam de uma reorganização, porque muitos estariam mal localizados dentro do bairro, e para isso a solução seria a unificação da linha com o Vale Verde, o que, em tese, resolveria a demanda por mais ônibus do Verde e diminuiria a extensão da linha que contorna o Roxo. Porém, a mudança acarretou problemas para os moradores do Roxo: falta de ônibus nos horários de pico, dificuldade de acessibilidade para os moradores com deficiência, demora para a realização do trajeto até o terminal, superlotação, além da falta de consulta e diálogo com os moradores do Roxo, questões essas que foram expostas na tribuna popular da Câmara Municipal pela representante comunitária Tânia Silvestre, no último dia 28 de janeiro. Tudo isso foi consequência dessa junção de linhas, que, como foi ressaltado, foi feita sem diálogo com a comunidade do bairro. É interessante colocar que poucos moradores conheciam os supostos canais de diálogo que o consórcio da Paraty e a Prefeitura Municipal possuíam com a população, já que os moradores só tomaram conhecimento das mudanças poucos dias antes dela ser aplicada, por meio de um aviso colocado nos pontos de ônibus e que foi retirado muito rapidamente, deixando os moradores confusos e mal informados. A Prefeitura escreveu, por meio de um parecer presente neste vídeo, que houve uma comunicação intensa por meio das mídias sociais aos conselhos municipais da Prefeitura, mas, na verdade, por conta da falta de acesso da população local a provedores de internet, ninguém soube efetivamente esses diálogos, nem do que foi realmente comunicado, o que escancara a postura arbitrária da administração de Edinho Silva. Inclusive, na última reunião com os vereadores, o prefeito e o dono da Paraty, realizada no último dia 31 de janeiro, foi enfatizado que a mudança das linhas só teria sido realizada para melhorar as condições de transporte do Vale Verde, e se caso fosse desfeita, provocaria queda na qualidade para os moradores deste bairro. Mas a prefeitura pouco se importa com as demandas de ambos os bairros, pois poderia aumentar a frota de ônibus disponíveis sem prejudicar as linhas dos trajetos. Porém, ela prefere manter o lucro do consórcio da Aviação Paraty, que, para bem da verdade, só realizou esta modificação porque precisa aumentar o seu IPK, Índice de Passageiros por Quilômetro Rodado, inflando seus rendimentos na Zona Norte, que já não é pequeno. Se as linhas voltassem ao estágio anterior, a empresa continuaria tendo um lucro considerável. Isso mostra que as demandas dos bairros não são a real prioridade dessa empresa da prefeitura, que opera a favor dela ao invés da população. A solução para as necessidades do Vale Verde não pode passar por prejudicar o atendimento dos moradores do Adalberto Roxo. A demanda pelo atendimento da frota de ônibus passando pelo Vale Verde é uma reivindicação que deve ser trabalhada e resolvida de forma correta, bem como os problemas que existiam na antiga linha do Roxo. As urgências dos dois bairros são cabíveis de serem tratadas e resolvidas conjuntamente. Porém, o que a Prefeitura e a Paraty operam é um meio de fomentar um conflito entre as duas comunidades, jogando a responsabilidade pela falta de atendimento no Vale Verde para os moradores do Roxo, evitando demonstrar a ausência de interesse em realizar o melhor planejamento para toda essa região. Os moradores dessas comunidades devem trabalhar conjuntamente suas questões, entendendo que ambas são igualmente afetadas por esse planejamento excludente do transporte e devem evitar as provocações criadas para impedir o diálogo entre os moradores. Ou seja, os moradores dos dois conjuntos devem articular suas demandas coletivamente. Esse planejamento excludente é operado pelas empresas de ônibus com a conivência do poder público, evitando sempre o diálogo com as demandas da população. Mas não deveria ser assim. A população deveria ter mais protagonismo nessas questões. Deve-se entender que os chamados deste consórcio para negociação com os moradores, feitos depois da mudança já implementada, não irão priorizar o interesse público. É importante que se participe nessas negociações não com expectativas das palavras do consórcio, mas para evitar a desmobilização dos moradores e a cooptação de suas camadas. Formulando todos esses princípios e tentando dar vazão à indignação gerada pelos problemas no transporte, o grupo de moradores do Roxo se reuniu para pensar nos próximos passos de mobilização. E a decisão da maioria foi ou que voltasse a linha do Roxo como era antes, ou adicionar ônibus extras nesta linha atual, visando o atendimento da população dos dois bairros,
mas reconhecendo a negligência do prefeito para atender as demandas. Uma fala nesta reunião nos impulsionou para a gravação deste vídeo, que é: a Paraty lucra demais com a Zona Norte de Araraquara. Esta frase nos remete a momentos passados que nos ajudam a entender a realidade atual do transporte público e qual o real motivo que faz a Zona Norte ser relevante para Paraty. Quando a antiga CTA foi criada, ela tinha a prefeitura como acionista majoritária, mas ela não era ainda uma autarquia pública. Durante o período dos anos 80 e 90, com o crescimento da cidade e o surgimento de novos bairros na região norte, a CTA não conseguiu atender às novas demandas que apareceriam por falta de infraestrutura e investimentos para adaptar a locomoção dos ônibus por esses lugares. Nesse contexto, a empresa Paraty ganha, por parte da prefeitura, a concessão das linhas desta região. Em 2006, a CTA finalmente se torna uma autarquia municipal, começando a ser incluída no planejamento do município. Contudo, não houve o devido investimento para a modernização das frotas, o que permitiu que o contrato das linhas pertencentes a Paraty fosse renovado, isto no primeiro período do governo de Edinho Silva. A partir de 2013, o governo municipal, com Marcelo Barbieri, começa a discutir a privatização da CTA. Em 2014, movimentos de luta pelo transporte tentaram impedir que uma audiência pública destinada a leiloar a CTA fosse realizada. Porém, a venda acabou se consolidando. A elaboração dos editais para a concessão das linhas da CTA foi feita por Pedro Kassab, irmão do ex-prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab. Pedro era alvo de processo judicial por irregularidades cometidas no mesmo tipo de serviço prestado em Rio Claro. O edital teve que ser refeito, originando um novo edital que acabou concedendo ainda mais benefícios para as empresas ganhadoras da licitação. Esse processo de privatização da CTA se consolidou com o encerramento dos serviços da empresa, atribuindo para todas as suas linhas para consórcios privados, e reduzindo sua atuação à mera controladoria e gestão da massa falida da antiga empresa. Todo esse processo gerou uma dívida de mais de 50 milhões de reais. Antes de continuar o vídeo, vale ressaltar que essa dívida de 50 milhões foi adquirida de forma intencional e deliberada, mas os donos do poder dão a entender como se ela tivesse sido inevitável. No entanto, houveram crimes e fraudes que iniciaram o processo de desmonte no intuito de falir a CTA e fazer com que o povo pague por isso. Nós, do PSOL, pedimos uma investigação das contas da CTA, mas essa investigação nunca foi feita. Que foram arcados totalmente pela prefeitura. Com esse dinheiro, seria possível adquirir mais ônibus e melhorar as linhas de transporte público, garantindo maior qualidade. Com esse desmonte da CTA, inclusive, a Paraty foi a grande ganhadora, que já vinha inflando seus lucros com a Zona Norte, através da criação da Zona Norte. O consórcio de empresas trouxe vários problemas para a cidade: ônibus precários, diminuição da frota que provoca superlotação, vários atrasos, restrição do passe estudantil do Vale do Transporte, demissão de cobradores e piora das condições de trabalho dos funcionários, principalmente dos motoristas. Reiteramos que um transporte totalmente público é essencial para o livre acesso da população a toda a cidade, garantindo uma maior qualidade de vida por meio de acesso à saúde, à educação, à cultura e ao lazer. Por isso, o pessoal se junta a toda e qualquer luta por esse direito, respeitando o protagonismo da população quando reivindica estas pautas, rejeitando qualquer tipo de oportunismo que queira se aproveitar desses movimentos. Convidamos a todos a construir um movimento amplo e consciente de luta pelo transporte público, orientado às necessidades da população usuária. Já estamos vendo este movimento se iniciar com a briga dos moradores do Adalberto Roxo para retomar as 2 linhas que foram canceladas. Reiteramos que esta luta precisa se estender com todas as reivindicações da Zona Norte, promovendo o interesse coletivo nessas comunidades e trabalhando pela unificação através da pauta do transporte. A partir disso, é que poderemos mostrar a força da manifestação popular.